Boa tarde a todos e todas. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Presidente. Pois não, deputado Munir Neto. Presidente, uma questão de ordem. Infelizmente, nessa madrugada de hoje, faleceu em Volta Redonda a doutora Sueli Pinto, uma amiga que eu tenho há anos, que foi vice-prefeita de Volta Redonda, secretária de Saúde de Volta Redonda e também de Nova Iguaçu, foi diretora do Hospital São João Batista, trabalhou a vida pela saúde pública. Foi uma guerreira que acreditava muito no SUS. Então, eu queria pedir à senhora, presidente, 1 minuto de silêncio pelo falecimento da minha amiga, doutora Sueli Pinto, uma grande guerreira da saúde, não só de Volta Redonda, mas de toda a região do estado do Rio de Janeiro. 1 minuto de silêncio a pedido do deputado Munir Neto. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhora presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, como sabe bem Vossa Excelência, domingo é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Foi acordado no dia de ontem que seriam pautados na semana que vem os projetos de leis em defesa dos direitos das mulheres. Queria dizer que tem homens que também fazem esses projetos. Então, queria passar para a mão de Vossa Excelência um rol de projetos, inclusive dos crimes contra a mulher da CPI de cibernética, que Vossa Excelência, salvo melhor juízo, acho que presidiu. A deputada Marta Rosa presidiu. E Vossa Excelência foi vice-presidente. Então, queria passar a mão de Vossa Excelência para também pautar em uns 2 ou 3 só. De autoria de Vossa Excelência. Isso, inclusive, quando eu solicitei ao presidente, via ofício, eu pedi que fosse todos os projetos, independente se essas proposições fossem feitas pelos deputados. Qualquer deputado dos 70, do conjunto dos 70, tanto a bancada feminina como os homens também, todos os projetos fossem pautados para que a gente pudesse fazer uma entrega melhor. Bem lembrado, Vossa Excelência, porque os nossos projetos produzidos a partir da CPI, dos crimes cibernéticos, ainda não vieram à pauta e certamente virão. Será muito importante. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputada Marina, do MST. Uma questão de ordem, rapidamente, presidenta Tiaju. Presidente, gostaria de fazer um comunicado partidário à nossa Assembleia, dizer que hoje nós tivemos reunião de bancada do Partido dos Trabalhadores e estou passando a faixa de liderança. Então, quem está assumindo a liderança da bancada do PT aqui na casa hoje é o querido companheiro deputado Renato Machado. Então, gostaria de agradecer a toda a bancada, a todos os meus nobres colegas deputado e deputadas da nossa bancada, que temos o Renato Machado e todo o restante da bancada são mulheres. Então, gostaria de agradecer minha bancada, agradecer
a todos os líderes dos demais partidos que tiveram nesse último ano, a qual eu fui líder da bancada do PT aqui na casa, um espaço de diálogo, de construção, de troca coletiva muito importante para o meu crescimento no exercício da minha tarefa, da minha função como parlamentar estadual aqui na casa. E quero desejar ao deputado Renato Machado um bom trabalho, com sucessos, e que esteja aí à frente da nossa bancada, superando todos os desafios e as coisas importantes que nós temos para construir para o Estado do Rio de Janeiro nesse ano de 2026. Muito obrigada, presidenta, obrigada a toda a minha bancada do PT e sucessos e felicidades, deputado Renato Machado, nosso novo líder do PT aqui no Rio de Janeiro. Obrigada. Questão de ordem, senhora presidente. Deputado Luiz Paulo já autoriza, certamente a bancada tomou essa atitude dado a questão da minoria. Como ele passou a ser a minoria na bancada, ele assume a presidência, porque a maioria, ou seja, quase a totalidade, 99,9% da bancada é composta por mulheres. Tia Ju, só fazer jus aí uma questão, é que nós fazemos rodízio. O nosso combinado desde o primeiro ano da legislatura era fazer rodízio anual. Então, todas as mulheres foram líder e no último ano o deputado está assumindo. Então, sucesso. Por isso. Obrigada. Mandaram no mandato, elas mandaram no mandato e sobrou o último ano para o Renato Machado. Mas eu só aceito essa permuta, deputado Renato, depois do dia 8 de março. Antes eu não aceito, não. Olha, é legítimo, né? Semana que vem, a deputada Marina deixa o cargo e passa o bastão para Vossa Excelência. Tá, muito Jair. bem Obrigado, lembrado, e eu tenho certeza que o partido vai entender isso, porque é muito emblemático a presença feminina nas lideranças, dado a nossa invisibilidade histórica, né, de mais de 100 anos. Anuncio sessão ordinária do dia 4 de março de 2026, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei 6519-A de 2022, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera no âmbito do Estado do Rio de Janeiro como patrimônio material o Instituto Fazendo Bem, Templo, Missão da Solidariedade por Amor ao Próximo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e votação. Os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 3369/2020, de autoria do deputado Daniel Liberon, que assegura o acesso de animais domésticos de estimação em asilos, creches e unidades destinadas à internação e tratamento de pessoas com transtornos mentais e dependentes químicos, da outra providência. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, Defesa e Proteção dos Animais favorável, com o substitutivo da Comissão e Constituição e Justiça, de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso favorável, com o substitutivo também da CCJ, de Saúde favorável também com o substitutivo da CCJ, e de Prevenção ao uso de drogas e dependentes químicos em geral favorável também com o substitutivo. Economia, Indústria e Comércio favorável com a emenda da Comissão do CCJ, de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle favorável com o substitutivo da CCJ. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, doutor Pedro Ricardo, Muniz Neto, Márcio Canela, Fred Pacheco, Bruno Boareto e Vinícius Cozolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 1174 de 23, de autoria do deputado Muniz Neto, que dispõe sobre a inclusão de nutricionistas e fisioterapeutas nos centros de tratamento oncológico no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria, deputado Muniz Neto, de pedir para que esse projeto fosse remetido à CCJ, porque já existe uma lei, que é até de minha autoria, já em vigor, com o mesmo teor. Para que não haja prejudicabilidade, eu pediria que fosse remetida à CCJ para análise, e, sendo o caso de anexação, né,
Se eu não me engano, a lei, Vossa Excelência já estava aqui, pode entrar como coautor. Ok. Ok? Para não prejudicar. Então, estamos remetendo à CCJ. Ok. Muito obrigado pela compreensão. Anuncio o projeto de lei 1468 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a obrigatoriedade de aviso sonoro e cronômetro nas plataformas de metrô e trens, com alerta e orientação aos usuários sobre o fechamento das portas. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de transporte favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, Economia, Indústria e Comércio favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, e Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Carlos Mink, Dionísio Lins, Bruno Moreto e Luiz Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. E já elogiar aí a iniciativa do deputado Rodrigo Amorim, porque essas sonoras são de extrema importância, principalmente para as pessoas com dificuldade auditiva ou com surdez. Se eles não forem avisados, eles podem ficar presos na porta desses modais. Anuncio, em discussão única, a indicação legislativa 522 de 2025, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Bonfim de Castro e Silva, o envio de mensagem dispondo sobre a concessão de isenção da taxa de DUDA aos instrutores de transportes, aos instrutores de trânsito do Estado do Rio de Janeiro, quanto à necessidade ao exercício da atividade profissional. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável, relator, deputada Érica Takimoto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, como estão, aprovado, vai à publicação. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 1408-A de 2023, de autoria do deputado Carlos Mink, Tia Ju, Marcelo Dino, Verônica Lima, Dionísio Lins, Flávio Serafim, Yuri Moura, Franciane Mota, Lilian Berg, Samuel Malafaia, Carla Machado, Sara Pôncio, Marina do MST, Vitor Júnior, Jari Oliveira, que dispõe sobre a substituição progressiva dos copos, dos canudos, dos pratos, dos talheres e das bandejas descartáveis plásticas de uso único, assim como dos materiais escolares plásticos por aqueles compostos por material biodegradável na rede pública estadual e particular de ensino e da outras providências. Pareceres das emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, contrária, e de Defesa do Meio Ambiente, contrária. Relator, deputado Rodrigo Amorim, Renato Machado. Pendente de parecer da Comissão de Educação, Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes, Vitor Júnior, Flávio Serafim. Era bom ter colocado isopor, porque na verdade plástico ninguém usa, só usa isopor. Parecer contrário às emendas. Pela Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Acompanha a CCJ. Com os pareceres contrários às emendas de plenário, ficam prejudicadas. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo para declaração de voto o autor da proposta, deputado Carlos Mink. Vossa Excelência é coautora, Tia Ju. Também coautora. É a primeira coautora, estou vendo Verdade. aqui. Sou totalmente favorável. Eu sei. É só para explicar, Tia Ju, o Flávio Serafini também me perguntou aqui, todos os deputados, é que o projeto mudou muito, não é mais o que está
escrito aqui, biodegradável, foi passando pelas comissões. Vejam que esse projeto é de 23, já tem 3 anos. Então, houve emendas, inclusive, da deputada Célia, do deputado Cozzolino, deputado Luiz Paulo, foram incluídos. Então, agora, esse projeto não tem nada a ver com biodegradável, nem com plástico. Tem a ver com substituir o que é descartável pelo reutilizável. É um outro conceito. O descartável é o seguinte, imagina, deputado Cozzolino, Vossa Excelência acompanhou, inclusive, na CCJ, essa discussão. Inclusive, as vossas emendas também da deputada Célia aumentaram o prazo e várias outras questões. O descartável, quando você fala que uma coisa é descartável, deputado Carlos Macedo, você está dizendo que o meio ambiente é uma lata de lixo. Todo mundo descarta tudo no meio ambiente. O reutilizável pode ser de vários materiais, até de plástico duro, de vidro, de alumínio, do que for. É aquele que você usa dezenas ou centenas de vezes, não fica jogando no lixo milhares de copos de plástico ou de pratos de plástico todo dia. Inclusive, na discussão até sobre a questão do custo, alguém falou, mas não tem a previsão de custo. Isso vai dar uma economia, porque embora um prato de alumínio, obviamente, seja mais caro que um prato de plástico, o de alumínio você usa meses e meses, ou até mais que um ano. E o de plástico você está jogando fora. Então, além de ser bom para o meio ambiente, é bom também porque vai acabar gerando uma economia, porque o reutilizável dura centenas de vezes. Então, na verdade, esse projeto foi mudando, os deputados foram fazendo sugestões, e o que a gente está querendo é acabar com a cultura do descartável. Então, deputada Tia Ju, Vossa Excelência, que além de presidir com brio a nossa reunião, é também coautora, eu queria agradecer todos os coautores, todos os relatores e os deputados que fizeram emendas aperfeiçoando o projeto e facilitando que ele realmente possa ser sancionado. Ficou muito mais simples. A gente não discrimina nenhum tipo de uso, a não ser o descartável. Tem que ser reutilizável. Então, eu queria agradecer a todos e dizer que o meio ambiente também agradece. Que a gente está... Imagina, só nas escolas públicas são 1.200.000 alunos. Uma parte já não usa mais, mas uma parte ainda usa o descartável. Imaginem quantos milhares de copos e plásticos descartáveis são usados nas escolas todos os dias. Então, menos plástico nos rios, nas baías, entupindo os canais, ajudando a promover inundação, entupindo as redes pluviais e tudo isso. Então, queria agradecer a todos. Obrigado. Obrigado, Tia Ju. Obrigado, deputado Carlos Mink. Também abrir, a coautoria para quem ainda não é. Deputada Célia Jordão. Anuncio. Antes de anunciar, eu gostaria aqui de anunciar, porque é interesse de todos do plenário, com certeza, todos nós estávamos aqui atentos ao caso da menina Alana, que recebeu 30 facadas, né? Pelo fato de dizer não ao indivíduo, o não dela serviu como resposta a 30 facadas. Graças a Deus, essa jovem gonçalense recebe alta hoje e graças a Deus, não é mais uma vítima de feminicídio por dizer não, eu não quero estar com você, eu não quero ficar com você. É muito importante, a gente fica muito confortado e feliz junto com essas famílias, feliz porque o indivíduo está preso e feliz porque a jovem gonçalense, a querida Alana, teve alta, está em casa, um milagre de Deus depois de receber 30 facadas. E triste, pelo que eu falei no expediente inicial, por o promotor de justiça não ver necessidade impetuosa do menino que já armou para estuprar 2 jovens, essa já é a segunda que uma acabou denunciando,
Ele não vê elementos para tirar esse menino da sociedade. Alana, viva a sua vida, parabéns à família e sigamos com a rede de proteção da infância, protegendo de fato as nossas crianças e adolescentes, prendendo os algozes e dando liberdade de andar livre na sociedade às vítimas. Presidente, Deputado Pobel. Presidente, pegando o gancho na fala de Vossa Excelência, falando da Alana, a Alana é a gonçalense, né, moradora do bairro do Galo Branco, assim como eu, gonçalense. Eu residi a minha vida toda, né, num bairro muito próximo, que foi o bairro do Pita, em São Gonçalo. Então, é um bairro vizinho ao nosso bairro. E dizer que foi uma tentativa, né, de homicídio contra a Alana, que comoveu e mexeu com toda a cidade. Uma atrocidade que fizeram também contra a Alana, um maníaco, um louco, um doente, porque recebeu um não, né, deferiu mais de 30 facadas contra uma menina que permaneceu mais de 20 dias no hospital e graças a Deus não foi vítima fatal do feminicídio, mas foi uma vítima. Ele queria matar, porque quem dá 30 facadas quer cometer o feminicídio. Porque recebeu não. Exatamente. E aí, presidente Tiaju, a gente acaba sendo pego de surpresa, né, com N fatos que acontecem no Rio de Janeiro. Mas eu quero repudiar aqui a decisão do promotor, e eu quero citar o nome nominalmente, eu não estou falando, né, de toda a promotoria, estou falando nominalmente do promotor, que, no caso da jovem estuprada em Copacabana, né, ele relatou que não há elementos que demonstrem a necessidade imperiosa da apreensão do menor que cometeu um estupro coletivo. Estupro coletivo. Ora, eu disse aqui ontem que nós temos que dar parabéns à Argentina, que aprovou a redução da maioridade de 16 anos para 14. O que a esquerda é contra. A esquerda é contra da redução da maioridade penal. Se nós tivéssemos leis rígidas, sérias, e a redução da maioridade penal, esse marginal, esse vagabundo, esse tralha, estaria preso. Estaria preso. Mas não, nem apreendido pode ser, porque o promotor foi contra. O promotor foi contra. E aí, tia Ju, fica uma revolta. Porque ele, já não é a primeira vez que ele comete estupro coletivo. Esse mesmo menor de idade, que a promotoria agora é contra a apreensão dele, já promoveu outro estupro coletivo. Gente, onde nós vamos parar, porra? É salvo-conduto para menor de idade que sai cometendo crime, porra. Isso é um exemplo totalmente negativo. Isso acaba incentivando os outros jovens a cometer crimes, porra. Ora, o Ministério Público passando a mão na cabeça. O Ministério Público na pessoa do doutor... Deixa eu achar o nome dele aqui, tia Ju, porque eu também não posso ser, né, doutor Carlos Marcelo Messenberg. Carlos Marcelo Messenberg. É inaceitável a atitude do promotor. Tia Ju, isso incentiva os outros jovens, porque é a certeza da impunidade. É a certeza, ó, vou ali, vou estuprar, eu não vou ser preso, tenho 17 anos, eu não vou ser apreendido. Eu vou ali, vou roubar, não vou ser apreendido. Esse promotor hoje dá salvo-conduto para menor de idade sair cometendo crime à torta e à direita no Rio de Janeiro. E solto. E outra coisa, tia Ju, nós não estamos falando de um furtozinho aqui, outro ali, que já é totalmente errado. Nós estamos falando de um crime hediondo, que é estupro, porra. E coletivo. E ele foi o mentor de levar a menor para lá. Porque ele é o ex-namoradinho, o namoradinho da menina, ele que convidou a menina para ir para esse tal apartamento, onde os outros 4 adultos estupraram junto, pô. Pelo amor de Deus, pô. É algo inaceitável, inconcebível a atitude desse promotor. Eu acho que essa casa devia aprovar uma moção de repúdio a esse promotor, presidente. Porque eu sou pai de meninas, pô. Eu sou pai de gêmeas. Quem aqui é pai, é tio, é mãe? Se acontecesse isso com um da nossa família, e aí? Que não aconteça com ninguém. Mas será que para ele tomar atitude de promotor, será que tem que acontecer com alguém da família dele, pô? Tem que ser exemplo a família dele para ele tomar uma atitude enérgica contra o marginal, contra o maníaco. E aí, tia Ju, defendo a redução da maioridade penal, defendo a castração química de estuprador e de pedófilo, porque são doentes. Vão soltar eles amanhã e eles vão cometer novamente esses crimes, porque todos ali, tia Ju, já são residentes no crime de estupro coletivo. Todos sem passagem. Cada dia surgem mais meninas indo depor, apresentar suas denúncias contra esses marginais.
Muitas das vezes vem aqui, Tia Ju, denunciar o que acontece dentro das comunidades, dentro das favelas. Que são os traficantes que se sentem dono daquele território e estupram meninas que dizem não. Mas aqui a gente não passa a mão na cabeça porque é da Zona Sul, porque é filho de subsecretário. Não tem essa, não. Nós temos que denunciar e cobrar que as autoridades ajam no rigor da lei. Muito obrigado, presidente. Anuncio em votação em primeira discussão o projeto de lei número 562, de 23, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, Carlinhos BNH, Giovanni Ratinho, Carlos Mick, Dionísio Lins, Renata Souza, Dani Balbo, professor Josimar, Léo Vieira, Cláudio Caiado, Felipe Raves e Brazão, que dispõe sobre a operação, sobre a opção de nova lotação por policiais militares em virtude de doenças de filhos, cônjuges ou dependentes. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda de saúde favorável, com a emenda da CCJ, de servidor público favorável, com a emenda de segurança pública e assuntos de polícia favorável, com a emenda e com a emenda da CCJ, de justiça e de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Novo parecer das comissões de Constituição e Justiça, a emenda da Comissão de Servidores Públicos favorável, as emendas da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia contrário e as emendas de plenário. Favorável com subemenda às emendas 1 e 4 e 2 e 3, concluindo por substitutivo de saúde favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Rodrigo Amorim, Marta Rocha, Felipe Soares, Márcio Glauberto, doutor Serginho Rodrigo Amorim. Pendentes pareceres das comissões de Servidor Público, Segurança Pública, Assuntos de Polícia, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Servidor Público, deputado Flávio Serafim. Aqui, deputado Flávio Serafim, saudar as meninas que ocupam aí as galerias, elas que estão reivindicando o CFF-SD de 2023 da PEMERGE, pela ampliação de vagas. Sejam muito bem-vindas à galeria. Deputado Flávio Serafim. Parecer as emendas. Eu estou com parecer. Deputado Tia Ju, parecer da Comissão de Servidores, as emendas de plenário, o projeto de lei 562/2023, que dispõe sobre a opção de nova lotação por policiais militares em virtude de doença de filhos, cônjuges e dependentes. Parecer é favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Acompanhando a CCJ, Tia Ju. Obrigada. Pela Comissão de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, deputado Márcio Glauberto, delegado Carlos Augusto, Carlinhos BNH, Rodrigo Amorim, deputada Índia Armelau. Que eu fiz meu dever de casa, né? Deputado os dois para conversar. Felipe Pobel. Estou articulando. Deputado Chico Machado. Felipe Pobel, desculpa. Acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Presidente, acompanha a CCJ e peço ao autor com autoria. Esses caras aqui, senão eles não vão. Com autoria aí. Se bem que é pela Nacional, né? O Eduardo articula pela Nacional. Com os pareceres emitidos, em votação o substitutivo da CCJ. Todos que aprovam, como estão aprovados. Vai a redação do versículo para a segunda discussão. Para a declaração de voto, o autor da proposta. Deputado Vinícius Cozzolino. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, demais presentes, boa tarde. Hoje aprovamos aqui nesta casa um projeto de suma importância que concede a policiais militares, policiais civis, policiais penais, bombeiros militares, agentes socioeducativos, a oportunidade de lotação próxima às suas residências, nos casos em que possuam filhos, cônjuges e dependentes com doenças graves. Nós estamos acostumados a ver esses servidores públicos da segurança pública servindo a sociedade, seja nas ruas, nos quartéis, nos presídios, mas nós muitas das vezes não enxergamos a angústia silenciosa que essas pessoas sofrem
em suas famílias. Um filho que faz quimioterapia, um pai que está acamado, uma esposa que esteja com uma doença grave. Nós hoje estamos aí vendo o desafio que é o autismo nos tempos contemporâneos, e esse projeto ele traz essa oportunidade com muita responsabilidade, porque ele exige laudo, ele prevê tempo determinado e ele também traz a regulamentação do Executivo para que tudo isso possa se tornar realidade. Então, eu oportunizo isso aqui, essa casa, agradeço aos colegas pela aprovação. Há pouco tempo, o nosso gabinete recebeu um e-mail da Secretaria de Estado de Polícia Militar manifestando apoio a essa proposta por meio da assessoria parlamentar, o que também é um motivo de felicidade. E dizer também, senhora presidente, que muitas das vezes esses profissionais saem de casa para passar 24 horas ou mais, dependendo do tempo de locomoção, do tempo de distância da distância que eles percorrem para exercer suas funções. Então, para que tenhamos uma segurança pública de qualidade, a segurança pública que o Estado do Rio de Janeiro merece e precisa, nós precisamos que os nossos agentes de segurança estejam em paz. Nós precisamos que os nossos policiais estejam, pelo menos, com a consciência tranquila em relação aos seus familiares que tenham problemas de saúde. Então, é por isso que hoje nós aprovamos aqui esse projeto de lei. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Para declarar, presidente. Deputada Sara Pôncio. É só para conseguir na presença do deputado Rodrigo Amorim, que ele não está conseguindo pelo sistema. Deputado Rodrigo Amorim Obrigada. não está conseguindo acessar o sistema para dar presença, e alguns outros deputados também estão reclamando. Dá uma olhadinha, por favor. Deputada Renata Souza. Senhora presidenta, só para agradecer aqui o deputado Cozzolino, que fez um trabalho excelente com esse projeto, reconhecendo a necessidade de que a nova lotação de policiais militares também obedeça à lógica da doença dos filhos, dos seus companheiros e companheiras, de dependentes. Nós fizemos audiência pública, inclusive, senhora presidenta, no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, com as profissionais da segurança pública. E elas alertaram para essa questão com relação aos seus filhos, que muitas vezes têm TDAH, enfim, são neurodivergentes. Então, situações em que, muitas vezes, a lotação desse policial não leva em consideração. Então, esse é um projeto que vai no socorro dessas famílias, com sensibilidade e, acima de tudo, garantindo que direitos sejam cumpridos. Então, agradeço de novo ao Vinícius Cozzolino por ter concedido a coautoria e que a gente espera, senhora presidente, que o governador do Estado regulamente, porque Vossa Excelência é testemunha. Nós fizemos aqui um projeto de lei que foi sancionado pelo governador, garantindo assistência psicológica para profissionais da segurança pública, acolhimento em situações extremamente gravíssimas. Hoje, quem é da corporação sabe que o maior índice de retirada do trabalho é exatamente por conta de sofrimento psíquico e saúde mental completamente em frangalhos. E é óbvio, sabemos que essa saúde mental ela é impactada diante de uma política de segurança que transforma esses policiais em heróis, mas esquece que eles são de carne e osso, esquece que eles têm exatamente a sua saúde mental impactada diante da situação. E aí, senhora presidenta, eu não poderia deixar de lamentar a fala do governador Cláudio Castro, que disse que matou 120 no Complexo do Alemão e que poderia ser mais. Ora, eu não tenho dúvidas de que quando um policial sai, ou podendo matar ou podendo morrer,
é sua saúde mental que é colocada em frangalhos. Então, o governador Cláudio Castro, que agora tenta uma eleição para senador, está fugindo do governo do Estado, vai pedir, inclusive, para renunciar, para ir para Senado, tem suas mãos sujas de sangue, inclusive de policiais, quando aplica no chão da favela e da periferia operações policiais que não levam em consideração a vida da população. Hoje é mais um dia de operação policial na favela da Maré, a segunda, senhora presidenta, em menos de uma semana, onde teve 4 pessoas assassinadas. Então, quem já matou 120, o que são 4 pessoas? Então, hoje está interditado no estado do Rio de Janeiro falar a palavra chacina. Esse é o governador das chacinas, do genocídio dentro da favela e da periferia, e eu não vou deixar de dizer, porque botar esse dedo na ferida desse governador que não tem compromisso com a vida nem da população, nem dos policiais, é central. Então, fica aqui o meu repúdio ao governador Cláudio Castro. Obrigada, presidenta. Presidenta, muito brevemente pela ordem, queria só agradecer Vossa Excelência por ter auxiliado com que os alunos que compõem o Centro Acadêmico de Ciências Políticas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, pudessem acompanhar aqui. A casa tem muito a ganhar com o olhar atento de vocês e certamente vocês também têm muito a fortalecer a formação de vocês acompanhando a casa é do povo, a casa dos cientistas políticos. Sintam-se sempre muito bem-vindas e bem-vindos aqui. Obrigada, tia. É um prazer receber os alunos aqui. Sejam bem-vindos. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1278/2023, de autoria do deputado Guilherme Della Rolle, que disciplina a utilização de câmaras e dispositivo de vídeos e áudios em imóveis destinados à locação residencial ou por temporada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de parecer da Constituição e Justiça, defesa dos direitos humanos e cidadania, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Comissão de Economia e Indústria e Comércio, Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado Fred Pacheco, deputado Luiz Paulo. Bom dia, deputada Sara Pôncio. Verdade, deputada Sara Pôncio. Presidente, é pela constitucionalidade com emendas. Obrigada, deputada. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu estou sempre no rabo da fila, né? Mas, senhora presidente, eu quero falar exatamente sobre esse projeto. Esse projeto eu já tinha apreciado, como já tinha o feito também o deputado Vinícius Cozzolino, que está ali atrás. O projeto é importante, né? Porque tem algo com o Código de Defesa do Consumidor e tem com a proteção da individualidade e privacidade daqueles que locam imóveis, mesmo que seja por temporada. Mas, na sua redação original, ele também tinha alguns arranhões em relação à nossa Constituição, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, a autonomia de legislar sobre o uso do solo dos municípios, entre outras questões. Então, o parecer da CCJ, aqui emitido pela deputada Sara Pôncio, ele reescreve o projeto, suprime o artigo 6º, que determina que o Poder Executivo ia regulamentar a matéria. A CCJ considera isso um puro pleonasmo, dizer que o Executivo pode fazer o que ele já pode. Eu tinha feito essa emenda, se tiver aí, a senhora pode retirar. Então, só estou fazendo os comentários, porque o parecer da CCJ deu um novo rosto ao projeto, senhora presidente.
Obrigada, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Deputado Carlos Mink. Deputado Fred Pacheco. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Munir Neto. Presidente, acompanha a CCJ. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Globerto. Deputado Felipe Pobel. Pela Comissão de Segurança Pública. Presidente, acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputada Célia Jordão. É favorável, acompanhando a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Deputado Renato Miranda. Deputado Luiz Paulo. Está vendo, senhora presidente? Às vezes os últimos conseguem dar um parecer, né? No mérito, parecer é favorável, acompanhando o sábio parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, todos que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segundo. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito. Adivinha quem é o primeiro orador inscrito? Se adivinhar, ganha um bombom. Nobre deputado Luiz Paulo, fiel no expediente inicial e no expediente final, sempre dando uma aula. Quisera Vossa Excelência que fosse verdade a sua afirmação, porque eu costumo dizer que nessa vida todos nós somos alunos. Os mestres não estão mais nessa vida. E o que temos visto, saudando todas as companheiras e os companheiros de plenário, e também as senhoras e os senhores telespectadores da TV Alerj, e a senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Eu quero mais uma vez aqui, senhora presidente, como fiz no final do expediente de ontem e no expediente inicial de hoje, trazer minha indignação. Parece que o nosso mundo virou de cabeça para baixo. Em todas as áreas. Ainda há pouco estava eu no plenário, deputado professor Josemar, que para presidir a sessão de hoje, comprou um terno novo, cortou o cabelo, fez a barba, porque já sabia que ia presidir a sessão no expediente final. Mas eu estava ali no plenário, professor Josemar. E sabia que o senhor ia ser o primeiro inscrito. Também. Parece fora do contexto, mas veio um importante funcionário da casa do professor Josemar
E, querendo ou não, o futebol é um tema importante para o nosso país. Aí me perguntou aquela pergunta de $1 milhão. Deputado, por que o presidente do Flamengo demitiu o Felipe Luiz depois de renovar o seu contrato por, salvo erro de memória, 2 anos? Ele está no cargo há 2 meses, ter ganho todos os campeonatos disputados em 25, ter acabado de golear o nosso querido Madureira por 8-0 e está às vésperas de disputar a final do Campeonato Carioca de Futebol. Eu falei, olha, isso é uma pergunta de $1 milhão, né? Ou tem coisas estranhíssimas, ou o presidente do Flamengo perdeu o juízo, porque eu não consigo responder. Porque, no mínimo, é uma grande insensatez. E a insensatez que domina o mundo. Eu dizia aqui no expediente inicial que o Trump está repreendendo a Espanha porque a Espanha está se negando a participar das invasões no Oriente Médio. O Trump está repreendendo o governo espanhol e ameaçando com boicote econômico. Como isso fosse possível em nações independentes e que se respeitam. O Trump está fazendo uma roleta com a vida das pessoas. E a gente está assistindo nas TVs ao vivo e a cores, como fosse uma coisa rotineira. Dizimar vidas. Ainda há pouco a deputada Renata fez menção a isso. Matamos 100. Se dependesse de mim, matava 150, 200. Como matar fosse algo trivial. E matar significa também para o policial morrer. Está fazendo 4 anos, professor Josemar, que a Rússia bombardeia a Ucrânia. 4 anos. O mundo em perplexidade está assistindo. Então, o quadro geral de insensatez é imensa. E a passividade de se assistir isso, se sequer ter protestos veementes. Agora mesmo, deputado Munir Neto, a Polícia Federal fez uma operação em São Paulo e Minas para prender um dos maiores bandidos de colarinho branco da história do Brasil, o senhor Vocaro, do Banco Master, e encontrou nos telefones um grupo de zap que um sicário é só consultar a IA, é sinônimo de meliante, assassino, pirata, do que quiser, que deveria dar uma dura no jornalista do jornal O Globo, Lauro Jardim, preferencialmente quebrando-lhe os dentes. Pô, nem na Lava Jato, né, que a gente viu acontecer muita coisa, ameaças dessas não surgiram. Me concede uma parte, senhor deputado? Claro, deputada Renata. Senhor deputado Luiz Paulo, super importante o que Vossa Excelência vem trazendo. A gente tem aí o maior criminoso da história desse país, maior criminoso financeiro, sonegador de impostos, amigo do governador Cláudio Castro. Que é isso?
que não só colocava pessoas para fazer o trabalho sujo por ele, mas que ameaçou o jornalista Lauro Jardim. E aqui eu quero deixar de pronto a minha solidariedade ao jornalista Lauro Jardim, que, através da sua coluna, tem muita responsabilidade em colocar denúncias importantes, seja no âmbito da política, que é o que nos convém discutir, mas, acima de tudo, dizer que democracia é essa onde jornalistas são ameaçados por um banqueiro que aí é amigo de muitos políticos, inclusive do Nicolas Ferreira, que usou o jatinho do Vorcaro para fazer as suas questões pessoais. E aí a extrema-direita vai dizer aqui que não tem nada a ver. É claro que tem a ver. Tem a ver com a extrema-direita no poder, que utiliza da máquina pública e da sua relação. E essa relação muito absurda com os podres poderes para se manter no poder. Então, Nicolas Ferreira, amigo do Vorcaro, o maior corrupto da história do Brasil, na maior crise financeira, ameaça não só pessoas do âmbito da política, como as jornalistas também. Então, muito obrigada pela parte. Eu que agradeço, senhor presidente. Mas eu queria assinalar que, além da solidariedade ao jornalista Lauro Jardim, que eu estendo a todo jornalismo investigativo, queria relatar a vossas excelências que, próximo ao carnaval do ano de 24, a primeira nota que eu li sobre a hipótese do Rio Previdência está comprando títulos do Banco Master, eu li na coluna do Lauro Jardim. E, a partir daí, eu comecei a fazer minha apuração, até que, consistentemente, pude denunciar as compras de letras financeiras do Banco Master pelo Rio Previdência, denunciar o Tribunal de Contas. Então, a função do jornalista é essa, trazer a público aquilo que possa estar lesando os interesses do Estado. E não é por causa disso que um jornalista tem que ser ameaçado. E muito menos achar esse bandido de plantão, senhor Vorcaro, que vai calar a imprensa. Porque não vai calar a imprensa, não vai calar o parlamento, não vai calar ninguém. Porque esse é, talvez, senhor presidente, o maior escândalo que esse país já viveu. O rombo no fundo garantidor é superior a 42 bilhões de reais. Imagina, 42 bilhões de reais. Foi capaz de vender uma carteira de investimentos falsas ao BRB. Essa máfia criminosa está permeando imensos setores da nossa República. Imensos setores. É como você tivesse um grande novelo de corrupção e tivesse sendo puxado fio a fio. E garanto que as ações da Polícia Federal estão longe de acabar. Seguramente vão continuar, porque ainda se tem muito a apurar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nosso decano, deputado Luiz Paulo. A próxima é a deputada Célia Jordão, deputada de Angra dos Reis.
E convido a deputada Renata Souza para presidir a sessão, porque é a próxima. Uma boa tarde, deputado professor Josemar, que ora preside esse expediente final, deputados e deputadas que se encontram presentes neste plenário, que nos acompanham também via remota, aqueles que acompanham também essa sessão plenária através da nossa TV Alerj, também pelas redes sociais. O motivo que me traz hoje aqui essa tribuna é para tratarmos a respeito da agenda desta semana, que foi bastante produtiva, relacionada em especial às demandas que tenho levado ao governo do Estado relativamente às necessidades, não é, da sua presença, de suas equipes, de suas secretarias, naquilo que é necessário desenvolver no município de Angra dos Reis. Primeiramente, eu quero aqui tratar com relação à obra da Monsuaba, a contenção que se faz necessária, né, na sua complementação da terceira fase, para que possa haver a liberação das casas que lá estão e os seus proprietários poderem retornar, não é, a viver nas suas residências em segurança. Eu estive despachando com o presidente da EMOP, o senhor André, não é, que também obteve o sinal positivo do governo do Estado para que ele pudesse tratar, portanto, não é, do procedimento licitatório necessário para a execução dessa obra tão fundamental na qualidade de vida dos moradores e a segurança de todos aqueles que vivem naquela localidade, no bairro Monsuaba, que sofreu um imenso impacto com perdas de vidas, com perdas de suas casas, nas chuvas de 2022. O meu município, em Angra dos Reis, ele sempre é muito castigado, não é, com relação às chuvas fortes. Em 2022, nós tivemos impactos negativos, não é, que até hoje deixam registros na memória de todos os moradores da cidade. Foram 700 milímetros de chuvas no continente e 600 milímetros de chuva na Ilha Grande. Na Ilha Grande houve perda de vidas também, houve um impacto muito significativo na encosta, onde a obra, inclusive, já foi concluída na Vila do Abraão, uma obra de mais de 11 milhões, que também contou não apenas com a contenção da encosta, mas também com a questão da escora de uma imensa pedra que estava no alto da montanha e a recuperação do alojamento da escola estadual, que faz uma gestão compartilhada com o município, que é a Colégio Estadual Brigadeiro Nóbrega, na Vila do Abraão. E a gente acompanhou, não é, todo esse procedimento, despachamos junto com o então secretário, não é, de Infraestrutura e Obras, o Tiaguinho, o secretário municipal de Angra dos Reis, me acompanhou diversas vezes também lá na EMOP, para tratar dessa obra necessária. A obra foi concluída. A gente aqui registra o agradecimento ao governador Cláudio Castro, porque era uma imensa necessidade, consequência das chuvas de 2022. Mas ainda, não é, dentro dessa linha de necessidade de conclusão de obras, tratamos segunda-feira com o presidente da EMOP, o André, sobre a questão, então, dessa terceira fase da conclusão da encosta do bairro Monsuaba, assim como também com o secretário de Habitação, Bruno Dauaire, a questão, não é, da conclusão da obra das unidades habitacionais lá no bairro Monsuaba, né? Então, o Bruno, que me informou que está previsto, é claro que eles vão trabalhar para poder antecipar, não é, a conclusão da obra, mas a previsão é mais para o mês de agosto. E a gente vem, portanto, acompanhando. Falando aqui, não é, dessa questão das chuvas, eu estive, inclusive, fazendo, não é, vídeos e vistoria ao longo de alguns trechos
da nossa querida Rio Santos, da rodovia Rio Santos, e tenho recebido, não é, queixas com relação à atuação da CCR naquilo que diz respeito à poda de árvores, a questão também da manutenção das canaletas, não é, para o devido escoamento das águas das chuvas. Nós sabemos que a CCR assumiu a concessão, não é, da Rio Santos em 2022, e logo em seguida, não é, até a assunção, não é, da concessão pela CCR na Rio Santos, logo em maio de 2022, eu encaminhei um ofício à empresa para tratar da questão da recolocação do radar, do controle de velocidade no trecho ali do bairro da Água Santa, e naquela ocasião eles me responderam que eles estariam fazendo um estudo, né, ao longo da rodovia para o retorno desses controles de velocidade. Recentemente encaminhei, inclusive, outro ofício para cobrar a recolocação do controle de velocidade no bairro Camorim Grande, onde tem uma passagem de pedestres em frente, não é, ao posto da Polícia Rodoviária Federal, e por ali passam, não é, crianças que atravessam para ir à escola, ali na Escola da Praia, assim como pessoas idosas, trabalhadores. O dia inteiro existe ali um movimento imenso de um fluxo de pessoas que precisam se transportar para o trabalho, né, para se consultar, para, enfim, fazer, né, as suas obrigações diárias no centro da cidade ou em outras localidades do município. E a resposta que a CCR me encaminhou foi de que ali o radar, não é, de velocidade no bairro Camorim Grande vai ser recolocado, porque já houve autorização para isso. E aí nós vamos continuar, né, dentro desse trabalho de acompanhamento, dentro daquilo, né, que nos compete, apenas para dizer, não é, que não é apenas de agora, não é, que a gente acompanha os trabalhos da CCR. É desde 2022, quando eles assumiram o contrato de concessão. E para isso, né, eu vou também aproveitar, mostrar, né, aqui o ofício que nós encaminhamos a eles, tratando exclusivamente da questão lá do bairro da Água Santa. A gente sabe, né, que no momento que assumiram, foi logo em seguida às fortes chuvas de 2022. Mas a gente segue sempre acompanhando, levando, não é, para eles e para quem de direito o pleito, não é, dos moradores e da comunidade. E também, né, dentro da nossa agenda da semana, nós estivemos, e eu fui acompanhando o prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferretti, toda a sua equipe, mais uma vez, né, no INEA e também na Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, para tratar especificamente da questão, não é, da obra de saneamento básico na Vila do Abraão e do Saco do Céu. Isso é uma demanda que a gente já vem trabalhando no acompanhamento das equipes técnicas da Prefeitura de Angra, e isso não é recente, não é? Essa nossa luta já data aí de pelo menos uns 5 anos, né, desde que eu fui acionada para estar também lutando, né, por essa pauta tão fundamental para Ilha Grande. A gente sabe que a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, ele abraçou essa pauta da economia azul e também, não é, com isso, o fortalecimento na questão da balneabilidade, do saneamento, né, das baías do estado do Rio de Janeiro, assim como Baía de Guanabara, mas a gente pede muito pela nossa Baía de Ilha Grande, e esse projeto de saneamento básico da Vila do Abraão e Saco do Céu, inclusive, já foi aprovado pelo FECAM. Então, nessa reunião específica de segunda-feira, nós saímos mais uma vez, não é? Incentivados a acreditar que esta obra vai estar acontecendo, porque do secretário Bernardo Rossi ouvimos que os técnicos estarão fazendo a readequação, não é, do projeto
para que eles possam, então, prosseguir, né, com todo esse procedimento legal e venha a acontecer de forma a contentar, não é, a necessidade dos nossos moradores da Ilha Grande, especificamente neste projeto Vila do Abraão e Saco do Céu. E também saímos de lá, não é, com a questão da resolução do envio das máquinas do Limpa Rio para o Parque Mambucaba, porque também foi tratada a questão do projeto de desassoreamento do rio Perequê, não é? Porque também sofrem ali os moradores do Parque Mambucaba com as chuvas fortes, né? Nós tivemos eventos ao longo de todos esses anos, quando vêm as chuvas fortes, e há um encontro do rio com o mar, não é? A maré cheia com o rio, não é? Com um volume forte de chuvas, acaba alagando também o bairro, e isso aconteceu em diversos momentos. Agora mesmo, em 2026, em fevereiro, né, aconteceu também alagamento de algumas ruas do Parque Mambucaba. Ano passado também aconteceu alagamento no Parque Mambucaba. Diversas famílias, né, perderam, inclusive, seus itens, não é, de dentro de casa. O governo do Estado atendeu com o cartão Recomeçar, demorou um pouquinho, teve algum desgaste em relação, né, aos moradores que aguardaram por 6 meses a chegada do atendimento com o cartão, mas foram atendidos, né? O governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, também sempre, né, apostos para atender essas demandas, mas a gente sempre solicitando, né, a solução que se faz necessária, né, a esses problemas. A nossa região é uma região sempre muito acometida com esses volumes fortes de chuvas. Angra dos Reis, né, ela vem registrando ao longo dos anos, desde 2002, esses problemas com as chuvas fortes, e o que a gente quer é o apoio do governo do Estado, é o apoio do governo federal a todas essas as cidades, não é, que são atingidas com as chuvas, e quando o problema ele pode ser solucionado com ações, né, que dizem respeito à infraestrutura de obras, a gente tem que justamente trabalhar com união, de mãos dadas, pedindo ao governo do Estado, pedindo ao governo federal esse socorro às cidades. Então, eram essas, não é, inicialmente, as minhas palavras na tarde de hoje, para poder dar, não é, ao nosso eleitor, à população de Angra dos Reis, aqueles todos que nos acompanham também, essa questão, não é, das agendas que nós fazemos junto ao governo do Estado na tentativa da solução dos problemas que nos acometem, não é? Então, agradecer, claro, sempre a atenção, não é, dos secretários estaduais, não é, que nos atendem prontamente. Dizer também que ontem, na sessão legislativa, não é, o presidente em exercício, Guilherme Delaroli, ele abriu coautoria, vai estar apresentando um projeto para ajudar, através do Fundo Especial da Alerj, né, as cidades que decretaram um estado de emergência, para que nós possamos também ajudar, como já o fizemos no passado, né, para auxiliar esses municípios afetados pelas chuvas, e a gente espera, né, que esse projeto ele entre na pauta o quanto antes, para que nós possamos auxiliar os municípios que estão necessitando, nesse momento, também de dar uma resposta para a sua população. Então, agradecer a todos e todas, desejar uma boa tarde, né, e um bom retorno para as suas residências. Obrigada, presidente. Muito obrigada, deputada Célia. Gostaria de convidar a deputada Élica Takimoto para que possa assumir a presidência desta sessão, porque vou utilizar esse momento também para fazer algumas considerações com relação a essa crise financeira, fiscal e política no nosso país. E, sem dúvida nenhuma, hoje
é um dia de celebrarmos a Polícia Federal. Por favor, deputada Élica. Próximo orador inscrito, deputada Renata Souza. Com você a palavra, com Vossa Excelência. Muito obrigada, deputada Élica Takimoto. Um prazer vê-la presidindo essa sessão no mês que celebramos a luta das mulheres e que guardamos responsabilidades aqui com a defesa intransigente da vida das mulheres. Ontem, na noite de ontem, estávamos aos pés do Cristo Redentor, não é mesmo, deputada Élica? Garantindo que o combate ao feminicídio e a campanha do Feminicídio Zero fosse lançada aos pés do Cristo Redentor, justamente com o governo federal, com a presença da primeira-dama Janja, com a presença da ministra Aniele e também de toda a responsabilidade da TV Brasil, que será a emissora que transmitirá a Copa do Mundo Feminina, de futebol feminino. E nós encontramos lá muitas jogadoras, as primeiras jogadoras da seleção feminina do nosso país, e elas todas irmanadas na luta contra o feminicídio e a violência contra a mulher. Então, saudar a EBC, saudar a TV Brasil, que fará a emissão desses jogos e que, durante os jogos, terá uma campanha importante de combate ao feminicídio. Então, nos irmanamos a essas iniciativas que protegem e garantem a vida das nossas mulheres. E aí, aproveitar já para convidar as deputadas presentes para a nossa audiência, no dia 10, às 10 horas da manhã, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, sobre a epidemia de feminicídio no nosso estado e da violência contra a mulher. A gente está vendo aí um volume enorme de estupros coletivos, onde as mulheres são subjugadas aos desejos dos homens, e a gente sabe que essa violência é devido a essa sociedade patriarcal, machista, que não aceita mulheres dizendo não. Não para o subjugo sobre os seus corpos, não para a tentativa de subjugar também as mulheres na política, e não à toa somos aqui vítimas de violência política de gênero, porque não aceitam nós que trabalhamos concretamente pela população do estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui o nosso convite e também o convite para o Ocupa Direito das Mulheres, que vai acontecer aqui no Largo da Carioca, com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a Sala Lilás, o INSS, a Defensoria Pública, a Fundação Leão 13 e outros órgãos, justamente oferecendo, no dia 9, aqui no Largo da Carioca, a partir das 10 horas da manhã, serviços para atender a população de maneira concreta. Então, fica aqui esses dois convites importantes e fundamentais. Mas o outro tema que me traz aqui, senhora presidenta, é a prisão do banqueiro Vorcaro, Daniel Vorcaro, esse mesmo que é amigo do governador Cláudio Castro, que utilizou dinheiro da Previdência, dos servidores e das servidoras do Estado do Rio de Janeiro para jogar nesse Banco Master e, obviamente, os servidores e as servidoras do Estado do Rio de Janeiro não verão mais esse dinheiro. Vorcaro, que foi preso hoje pela Polícia Federal, é um dos maiores, se não o grande fraudador bilionário financeiro deste país. E o governador Cláudio Castro botou o dinheiro do Estado, dos servidores, no Banco Master, já com a atenção chamada pelo Tribunal de Contas do Estado, que não deveria fazer esse aporte financeiro ao Banco Master. Então, a gente vê como está intrínseco essas relações. E relações que a gente vê com muita preocupação, já que Vorcaro sempre frequentou a casa de governadores, de parlamentares, de deputados, sempre esteve numa elite política e econômica desse país. Não à toa, esse mesmo banqueiro, preso pela Polícia Federal,
demonstrou ali que tem uma estrutura para ser usada como intimidação e monitoramento ilegal das pessoas que o questionaram, das pessoas que Vorcaro considera inimigos. E é importante que a Polícia Federal pegou aí as mensagens do Vorcaro, né? E ele coloca, dentre as suas conversas, ataques a jornalistas, ao jornalista Lauro Jardim. E eu já fiz aqui já expressei a minha solidariedade ao jornalista Lauro Jardim e reafirmo a minha solidariedade, dizendo o quanto que a nossa democracia ela é ferida quando a imprensa é atacada e quando jornalistas pessoalmente são atacados. Eu recebi agora há pouco uma nota da Associação Brasileira de Imprensa repudiando veementemente a lógica de perseguição a jornalistas que não só usam a informação como verdade, porque não fica utilizando fake news para fingir e para falsear a realidade, mas que colocam a verdade e são perseguidos por criminosos como o Vorcaro. E aí dizer que Vorcaro, além de todas as ameaças que ele colocou, ele ameaça e estendia as suas ameaças às suas funcionárias. E em dado momento, ele diz sobre uma funcionária sua: tem que moer essa vagabunda. Quando a gente fala de violência contra a mulher e da naturalização da violência contra a mulher, e vê o chefe de uma mulher falar isso de uma funcionária, você vê muito bem a lógica que opera sobre esses homens de uma elite política e econômica e financeira do nosso país, que é exatamente tentar subjugar as mulheres, que é exatamente inviabilizar a existência dessas mesmas mulheres. Então, eu fiquei, mexeu comigo, deputada Élica, essa forma de expressão do Vorcaro sobre uma funcionária sua. Mas nada também diferente do que a gente vê a extrema-direita construindo sobre as mulheres. Quando a gente fala que Vorcaro emprestava, a gente fala não, são denúncias que estão em todo lugar, emprestava o seu jatinho particular para o deputado Nicolas Ferreira, esse que é a grande expressão da extrema-direita, a grande expressão do bolsonarismo, que naquela igreja ladroinha, vamos ter que renomear, né? Ladroinha, colocou também toda uma lógica de ocupação desse espaço a partir da manutenção da fé das pessoas, da mercantilização da fé das pessoas. Então está tudo ligado, está tudo conectado a uma extrema-direita que teve presidente nesse país, que hoje está preso pela Polícia Federal. Um trabalho incrível com aqueles que tentaram depor a democracia brasileira, que não quiseram aceitar aquilo que as urnas disseram, que foi a eleição do presidente Lula. Esses mesmos que tentaram assassinar, criar um plano de assassinato do presidente Lula e do seu vice, esses mesmos hoje estão presos. É a primeira vez na história que altos comandos das Forças Armadas foram, de fato, julgados e foram presos. Isso é importante, um papel importante da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, que não vai se render a essa lógica bolsonarista da extrema-direita, que vive de intimidação, de ameaças, de tentativas de silenciamento, de fake news, porque o que eles sabem é falar mentira. O que eles sabem fazer de melhor é falsear a realidade para tentar convencer as pessoas. Então fica aqui não só o nosso grito de anistia, não, porque esses mesmos caras da extrema-direita que está lá no Congresso Nacional votando para a PEC da bandidagem, votando contra os seus direitos, são esses mesmos caras que pegam o jatinho do Vorcaro,
São esses mesmos caras que não aceitam o resultado das urnas, ainda que eles tenham sido eleitos pelos esses mesmos resultados das urnas, para entender o quanto que adoram mentira e fake news, porque se ele foi eleito, se eles foram eleitos com o resultado dessas urnas, como pode questionar o resultado da urna que elegeu o presidente Lula? Então, todas as coisas que eles falam não tem conexão com a realidade, não tem conexão cognitiva. Porque se você pensar 1 mais 1 é 2, esses caras não conseguem pensar nisso. Então, é importante dizer que o trabalho da Polícia Federal em desmantelar essas quadrilhas criminosas super ligadas à extrema-direita desse país, que vai ter defensores aqui daqui a pouco no microfone, mas isso não vai me silenciar. Eu vou continuar usando o microfone para denunciar a hipocrisia dessa extrema-direita bolsonarista, que todo dia vem aqui nesse microfone falar de fake news, que todo dia vem aqui nesse microfone acabar com a democracia brasileira e reconhecer as instituições desse Estado. Então, senhora presidenta, entender a importância de nós, o campo da esquerda progressista, estarmos nesses espaços. Não nos querem aqui. Incomodamos muita gente quando chegamos aqui. Eleitas pelo nosso povo, eleitas por aqueles e aquelas que entenderam que as políticas públicas, elas devem ser direcionadas para a superação das desigualdades, em especial as desigualdades de gênero, raça e classe, no nosso Estado, no nosso país. É por isso que aqui estamos. Nós, sim, somos a nova cara da política brasileira e não vamos arregar para a extrema-direita bolsonarista que fica aqui falando mentira todos os dias. E mais, vou te dar um exemplo do que é extrema-direita no mundo. Extrema-direita no mundo é o Trump, junto com Israel, tacando bomba em escola de meninas no Irã. Extrema-direita no mundo só sabe fazer guerra, só se elege com sangue nas mãos. Extrema-direita no mundo é o excremento da política. E nós não vamos recuar diante desse excremento na política que representa a extrema-direita aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Sigamos sem anistia, prisão para todos esses criminosos. Presidenta, me permite 1 minuto só fazer a citação de 2 companheiros que estão aqui no plenário? Terminou? Quer a parte? Ah, não terminou, não? Estou terminando. Perdão, achei que ela tinha encerrado. Desculpa, imagina, deputada. não, vou encerrar agora. Não, e só para lhe dizer, senhora presidenta, da importância de Vossa Excelência estar presidindo os trabalhos no dia de hoje. O dia de hoje que eu também não posso deixar de esquecer. Faz exatamente 1 semana que começou o julgamento dos assassinos, mandantes do feminicídio político de Marielle Franco. E eles foram condenados, tanto os mandantes, irmãos Brazão, que a extrema-direita conhece muito bem, mas também ex-policiais, policial civil. Então, toda uma estrutura organizada para assassinar Marielle Franco. Eu não ouvi uma palavra sobre essa situação, sobre essa condenação, ou sobre esse crime que mexeu com a estrutura política do mundo inteiro. Porque quer queira ou não, Marielle Franco é um nome que hoje ecoa planetariamente. E isso também incomoda muita gente. Mas eu não ouvi as instituições, as autoridades do Estado do Rio de Janeiro proferirem uma palavra sobre a condenação dos mandantes. E digo e me refiro especificamente ao governador Cláudio Castro, que se silenciou de toda essa situação como se ele não fosse governador, como se ele não estivesse no governo
quando aqueles policiais foram trocados diuturnamente diante da obstrução das investigações do caso da Marielle na Polícia Civil. Esse governador se exime de culpa e de responsabilidade. Não recebeu uma vez a família da Marielle para prestar um mínimo de solidariedade. Não precisava se comprometer com a investigação, não, porque disso a gente já sabe que o senhor nunca se comprometeu. Mas entender que, para as autoridades do Estado do Rio de Janeiro hoje, elas não reúnem condições éticas, morais e políticas para entender que o feminicídio político de Marielle Franco é o crime dentro do Estado, é o crime dentro do Palácio, é o crime nessas estruturas que nós defendemos porque nós queremos a democracia e sabemos que as instituições são importantíssimas. Mas enquanto esse governador se omite, negligencia, tem pessoas morrendo. Mas é claro, para ele não é um problema. Ele vai e quer ser eleito senador com pelo menos, que aí todos têm prova, com mais de 120 mortos nas mãos. Sangue de mortos nas mãos, inclusive de policiais. Então, se liga que esse governador tem sangue nas mãos. Muito obrigada, senhora presidenta. Imagina. Deputado Yuri. Muito obrigado, presidenta. Peço desculpa de novo à minha companheira Renata Souza. Ela foi tão enfática e se posicionou tão bem que eu achei que já era o ponto alto da fala dela. Mas só queria registrar a presença de dois companheiros de Petrópolis que já foram para outro compromisso, o Marcos Branco e o Moisés Borges, que fazem um trabalho muito importante na minha cidade. Eles não estão com um mandato, mas fazem, como eu já fiz em um momento, uma espécie de um gabinete popular de denúncia e acompanhamento dos problemas da Prefeitura de Petrópolis, com muita coragem. Então, queria valorizar esses dois militantes lá da cidade, que são amigos pessoais também, e relembrar, deputada Élica Takimoto, a senhora que também tem uma relação forte com a minha cidade de Petrópolis, está sempre lá contribuindo com o nosso município, que infelizmente a gente vive um momento muito difícil em Petrópolis. Um momento ao qual nós tivemos um secretário de habitação indicado por um vereador que já foi foragido, afastado por pedofilia. É isso, um secretário municipal indicado pelo prefeito Ingo Rames, junto a um vereador que já foi foragido, foi preso por pedofilia. E se junta a um ex-assessor da Secretaria de Segurança Pública, é isso, que tinha relação com o Comando Vermelho e colocava GPS nas viaturas da Polícia Militar, usando do seu cargo, que se junta a um assessor direto do prefeito, que foi, inclusive, chefe de gabinete dele na Câmara, quando o prefeito foi vereador, que vendia barraca falsa na Bauernfest, a festa do colono alemão, nossa maior festa, que se junta a uma série de denúncias de secretários com suspeita de abuso sexual, de assédio moral. Então, a minha cidade hoje, ela não vive só a crise do lixo, a crise da saúde, a crise da falta de merenda, a crise financeira e orçamentária, a crise de um prefeito omisso, a crise da tragédia. Ela vive uma crise ética, uma crise moral. E, para concluir, essa turma ganhou a eleição da gente, já que eu fui até o segundo turno, o povo de Petrópolis me honrou com isso, fazendo fake news, dizendo que eu ia fazer banheiro unissex nas escolas. Alguém já apresentou um projeto desse? Seja do PSOL, do PT, da esquerda, da direita, do centro, ninguém nunca defendeu isso. Eu fui vereador, sou deputado, nunca propus nada desse sentido. E contando uma série de mentiras com uma máquina do governo Cláudio Castro, do Bernardo Rossi, que gastou milhões para colocar o Ingo Rames na cadeira e fazer isso com Petrópolis. Mas eu reforço, a cidade tem deputado, a cidade tem um filho de Petrópolis que ama, que mora e que vai defender essa cidade até o final. Um abraço, obrigado. Obrigada. Bom, vou pedir para o deputado Tiago Gagliasso presidir aqui, que a próxima oradora sou eu. Depois a gente está... Valeu, Yuri, muito obrigado pela presença. Queria dar a palavra agora à nossa vereadora Élica Takimoto. Deputada, presidente. Deputada, eu falei vereadora? A gente estava conversando sobre vereador ali. Inclusive, queria agradecer a presença aí do Léo, do pessoal que trabalha lá com o Leniel. Desculpa, deputada, excelentíssima deputada Élica Takimoto. Obrigada. Senhor presidente, nobres deputadas e nobres deputados, todas as pessoas que nos assistem, né, pela TV Alerj, eu subo hoje a essa tribuna para fazer mais uma denúncia que este mandato vem apresentando de forma sistemática a omissão do governo Cláudio Castro diante da crise climática
e dos desastres provocados pelas chuvas do Rio. Como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, eu repito, as chuvas não são novidades. Elas fazem parte da nossa realidade, estão cada vez mais intensas, consequência direta da crise climática tão anunciada. Isso é consenso científico, caros deputados e deputadas, é diagnóstico técnico e é também o que a população enfrenta a cada novo temporal. O que não pode continuar acontecendo é o governador agir como se tudo fosse imprevisível. E eu serei direta. O governador Cláudio Castro nunca tratou a prevenção de desastres como prioridade no governo. E agora parece ter, abandonado de vez o exercício do cargo, mais preocupado em ensaiar sua candidatura ao Senado do que governar o Estado do Rio de Janeiro. Esse desleixo fica ainda mais evidente diante de tantas tragédias que atingem em cheio as vidas fluminenses. Enquanto o governador está fazendo política eleitoreira, a população enfrenta a realidade das enchentes, dos deslizamentos e da destruição em vários municípios do Rio de Janeiro. São vidas de famílias inteiras atingidas. Eu tenho denunciado essa irresponsabilidade com base em dados concretos. Em 2024, ao analisarmos o projeto de lei orçamentária de 2025, que o mandato fez com muito cuidado, nós identificamos que o governo reduziu drasticamente os investimentos em contenção de encostas e mitigação de riscos em habitação de interesse social. O orçamento caiu de aproximadamente, vejam bem, 184 milhões de reais na LOA de 2024, o que provavelmente já era aquém das necessidades reais, vale frisar, caiu de 184 para 75 milhões na LOA, uma redução de aproximadamente 60% nesse orçamento. Meu mandato apresentou emenda para recompor 200 milhões, mas o governo aceitou apenas 100 milhões. Aí, no ano seguinte, a situação piorou. Na LOA de 2026, os investimentos caíram aproximadamente para 36 milhões. Isso representa mais de 52% de corte em um único ano. Olha, se a gente comparar entre 2024 e 2026, a redução, veja bem, caros deputados e caras deputadas, essa redução supera 81%. Um corte de 184 milhões para apenas 36 milhões. Isso não é um ajuste fiscal. A gente está falando de um abandono de uma política de prevenção de desastres. Isso é um escárnio. E quando esse parlamento, especialmente no meu mandato, tentou corrigir essa distorção, propondo reforço de recurso para a prevenção, a proposta foi o quê? Foi rejeitada, com a promessa de que os valores seriam incorporados a um fundo específico da Defesa Civil. Aí, quando finalmente surgiu essa alternativa, o governador vetou essa emenda. Cláudio Castro vetou os recursos para prevenção e investimento em segurança climática. E o desmonte para aí, não, o desmonte ele continua, literalmente ladeira abaixo. Na revisão do plano plurianual de 2024 a 2027, PPA, o governo propôs zerar os recursos para a contenção de encostas em 2026 e 2027 e reduzir as intervenções previstas de 92 para apenas 16 em todo o Estado, uma redução de mais de 82%. Isso acontece mesmo com o próprio governo tendo produzido estudos técnicos detalhados sobre a vulnerabilidade climática em 30 municípios fluminenses, que mostra que o Estado vive um cenário de altíssima exposição a desastres relacionados às chuvas. Entre 2010 e 2023, esses eventos afetaram mais de 8 milhões de pessoas, provocaram 1.554 mortes e geraram bilhões de reais em prejuízos. Ou seja, o risco
é de conhecimento do governador Cláudio Castro, que escolheu ignorar esse risco. E o resultado se traduz em tragédias recentes e outras tragédias que já estão anunciadas, que certamente vão se repetir ao longo deste ano. Chuvas fortes vão voltar a provocar destruição em cidades no interior da região metropolitana, com famílias desalojadas, comunidades em risco e municípios se mobilizando por conta própria. Há doações para atender desabrigados. As pessoas estão perdendo tudo dentro de suas casas, conquistas que são fruto de um trabalho de uma vida inteira. E o pior, quando não são bens materiais, são vidas que a gente está falando, são vidas que são ceifadas. E diante desse cenário, ontem o próprio governador homologou situação de emergência em 8 cidades no interior do estado. Vejam o paradoxo. O governo aparece depois da tragédia, reconhecendo a emergência e autorizando medidas emergenciais. Enquanto isso, ele corta recursos para a prevenção. Na prática, o Estado está... O que está acontecendo aqui? O Estado está transferindo aos municípios a responsabilidade de remendar os estragos de uma tragédia que ele mesmo previu. Não tem nada de política pública nisso. É espetacularizar o desastre depois que ele acontece, gente. E há um dado alarmante que eu queria trazer aqui. Estudos recentes apontam que cerca de 80% dos municípios fluminenses são vulneráveis a desastres naturais. A crise climática não é hipótese futura. A crise está em curso. E Cláudio Castro, governar significa agir antes da tragédia. Aqui é importante pontuar essa diferença fundamental que parece o governador não entender. Porque enquanto o governo estadual corta investimentos e desmontam políticas de prevenção, o governo federal tem apoiado municípios fluminenses com recursos emergenciais, ações de defesa civil nacional e apoio direto às cidades atingidas pela chuva. Foi publicado no Diário Oficial da União, por exemplo, o repasse de 539 mil para o município de Paraty, no sul fluminense, destinado a ações emergenciais após os estragos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. A situação de calamidade pública foi reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ou seja, enquanto a gente tem um governo federal, o governo Lula, identificando e atuando para apoiar os municípios, protegendo a população, a gente tem um governo estadual aqui no estado do Rio de Janeiro reduzindo investimentos em prevenção e aparece depois que já não há mais nenhuma solução. Porque governar é assumir responsabilidade com a vida das pessoas. O Rio de Janeiro precisa de planejamento, investimento e seriedade e responsabilidade para enfrentar a crise climática. O que não pode continuar é o governador ausente diante de um problema que já está mapeado pelo seu próprio governo, vale dizer, e documentado. E eu encerro com 3 constatações simples. A crise climática é real, os riscos já estão mapeados e o que falta é responsabilidade deste governo estadual. Quando o investimento desaparece, a tragédia chega. E hoje, infelizmente, quem está pagando essa conta caríssima são as famílias fluminenses. No estado do Rio de Janeiro, esse descaso tem nome e sobrenome: Cláudio Castro. Governador, a irresponsabilidade do seu governo tem consequência. A culpa é sua, Cláudio Castro. Obrigada, presidente. Presidente, vou passar agora, vou conceder a presidência à nossa nobre deputada, Érica Takimoto, e vou lá. Tem um excelente deputado falando mais verdades agora aqui do lado, quer ver?
Próximo orador inscrito, deputado Tiago Gagliasso. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos da TV Alerj que nos assiste, que nos acompanha nessa telinha. Enquanto você me assiste nessa telinha, o Flávio Dino revoga a quebra de sigilo do Lulinha. Até, né? Está suspensa a quebra de sigilo do Lulinha, enquanto o senhor aí me assiste nessa telinha. Mais uma vez, uma canetada gigantesca do STF, sempre a favor do Lulinha. Então, só para a gente constar. E, assim, eu fico me perguntando, assim, você que está aqui agora, você que... Se chega um ET de Marte, e escuta alguns discursos de deputados que me antecederam, esse ET ele vai lá na casa do Nicolas Ferreira cobrar o garoto, cobrar nosso deputado. Esse ET ele vai jurar de pé junto, que a nossa nobre colega, a Lívia Ferreira, esposa do Nicolas Ferreira, deve ter algum contrato felpudo com o Banco Master. Não é verdade? Porque quem escuta que Nicolas Ferreira é amigo de Vorcaro e nem sequer cita os contratos milionários dos ministros com a advocacia, contrato que passa aí dos 129 milhões, vai achar que é a esposa do Nicolas que tem esse contrato, vai achar que o Toffoli não tem nada a ver com nada, né? que tudo é culpa do Nicolas Ferreira e do Vorcaro. Inclusive, queria até agradecer, então, né? Que com certeza esses 5 milhões que o Nicolas Ferreira arrecadou na vaquinha, isso aí tem dedo do Vorcaro, isso aí tem dedo do cabelinho para trás, com certeza. Um bando de inteligência artificial, um bando de esses votos de internet que não valem nada. Você acha mesmo que o Nicolas ia arrecadar 5 milhões para as enchentes? Óbvio que não, isso aí são esses empresários da extrema-direita. E por falar em extrema-direita, eu até achei que eu fosse da extrema-direita. Mas quando eu vi o resultado do carnaval desse ano, eu vi que os jurados ali, viu, são de extrema-direita para julgar o Lula. Que, mais uma vez, gastando dinheiro público, que poderia estar indo para enchente, com a sua campanha eleitoral aqui no Carnaval. E, diga-se de passagem, queria até parabenizar o carnavalesco que homenageou o Lula, que conseguiu rebaixar uma escola de samba, falando daquele traste. Quer dizer, ele não falou do Lula, ele falou do Bolsonaro, né? Que a escola passou o tempo inteiro lá com um bando de palhaços falando do Bolsonaro, quando o enredo era o Lula. Vai falar do Lula? Tá doida? Falar do enredo do Lula vai ter que fazer uma ala só para vagabundo, uma ala só para ladrão, tem que fazer imagina, a Janja vai perder ponto ali na alegoria, né? Enfim, vou deixar isso para lá que já passou o carnaval. E graças a Deus essa escola teve o resultado que merece, o carnaval não merece isso, e isso até ficou muito constrangedor aqui para o Lula, esse rebaixamento. Mas esse rebaixamento é só o prenúncio do que vai acontecer com ele esse ano, com esse desgoverno, que até nessas enchentes não tem atuado. Palavras do governador de Minas Gerais, Zema, onde ele só passou 3% do que Minas Gerais propôs a eles para fazer encostas, reformar estradas, investir em saneamento para que não tenha enchente. O companheiro passou apenas 3% para ele. Eles pediram 9 bilhões e foi repassado 280 milhões. Ele sempre fechando a cara para o governo de Minas. Então, mais um escárnio dele. E também gostaria de falar também sobre a questão do bombeiro, que ontem eu tive a honra de presenciar a entrega das novas ambulâncias. O Cláudio Castro, queria parabenizar o governo Cláudio Castro, que o Rio de Janeiro caminha para ser o primeiro município do Brasil, primeiro estado do Brasil a ter 100% dos bombeiros em todos os municípios. Quartéis generais do bombeiros em todos os municípios. Então, queria parabenizar também ao comandante do bombeiro, que está fazendo um excelente trabalho, foi muito bacana ver ali de perto, equipamentos maravilhosos. Espero não precisar, mas caso precise, tem. É melhor não precisar e ter do que precisar e não ter. Então, ambulâncias maravilhosas, equipamentos que eu fiz questão também de estar ali presente. Destinei emenda parlamentar do meu gabinete para que eles possam estar reformando a sala da psicologia. A gente sabe o quanto é importante a saúde mental dos profissionais, nossos heróis, quanto é importante. Destinei também para a compra de equipamentos. A gente vai fazendo a nossa parte, remando contra esse desgoverno federal. Mas é isso, gente. Para encerrar aqui minha fala, eu realmente gostaria que um ET de Varginha aparecesse aqui na Alerj hoje para ver as pessoas da esquerda falando de Banco Master,
e sequer citando os escândalos que envolvem os deles, né? Querem citar o Banco Master envolvendo o Nicolas Ferreira, que inclusive, só para finalizar aqui, já assinou a CPI lá em Brasília do Banco Master. Aí agora eu te pergunto aí, você que está me vendo, adivinha qual partido ainda não assinou? Pessoal, adivinha o outro? PT. É sempre assim. É sempre assim. E a culpa é do Nicolas, amigo do cabelinho para trás lá do Banco Master. Realmente, a gente está com valores completamente invertidos. Queria até pedir desculpa ao ET Varginha, caso ele tenha pousado aqui. Desculpa, não é nada disso que está acontecendo. Não precisa investigar a esposa do Nicolas, viu? Ela não tem contrato nenhum com o Banco Master. Desculpa, ET de Varginha. Fique com Deus, volte lá para o seu planeta e não caia nas fake news que a gente é acusado de fazer, mas fazem com a gente a toda hora. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrada a sessão.